Gostaria de informar que essa sessão está sendo transmitida ao vivo e que posteriormente estará disponível na íntegra nos sites www.radiouerj.com.br e www.tvuerj.com.br. Consta a apreciação da minuta de ata que foi enviada da sessão realizada em 6/1/2017. Sônia, parece que não temos quórum para votação da ata. Não temos? Não, para votação da ata? Não? Tá, então daqui a pouco a gente volta ao assunto. Expediente aberto. Conselheiro Mota. Alô. Bom dia, magnífico, demais presentes. Não, eu queria dar um informe que eu dei também ontem no CESEP sobre, como vocês sabem, né, vocês devem ter notado, a UERJ está enfrentando uma grande crise, não? Mas as universidades também já sentiram que o problema se aproxima delas também, e falam isso abertamente, que a UERJ está sendo o laboratório para o que vem aí. Então, um grupo de pessoas está reunido. Oficialmente várias entidades estão envolvidas, a SBPC, a FRJ, a UERJ participa via eu e mais alguns participantes, por exemplo, a Associação de Estudantes para a Graduação está presente também, já avisei tudo para a reitoria, e está começando vários movimentos, que a intenção é durar o ano inteiro, e a primeira atividade é agora, dia 22 de abril, na Marcha da Ciência, que é uma marcha mundial, né? Os Estados Unidos acho que foi que setou esse dia, 22 de abril, mas no Brasil todo vão ocorrer manifestações nesse dia. O que a gente vai fazer vai ser no Museu Nacional ali na Quinta Boa Vista, é um tesouraço para denunciar os corres da ciência, né? Depois eu mando detalhes para todas as pessoas e unidades. E na semana 22 de abril é no meio de um feriadão, então a gente não tem muita esperança que esteja muito cheio. Mas na semana seguinte vai ocorrer, segundo o nosso plano, atividades em todas as unidades que queiram. Eles, reconhecendo que a UERJ está numa situação mais avançada na crise, eles combinaram, estamos planejando uma atividade coletiva aqui na UERJ dia 27 de abril. Depois a gente vai combinar e dar detalhes. Então eu queria dar esse aviso e pedir a ajuda de vocês, quando for ocorrer, para participar. Eu vou fazer coisas mais oficiais desse evento, com a ajuda da reitoria, mas dia 27 de abril, a princípio, seria um ato coletivo aqui na UERJ. Obrigado. Conselheiro Gaioso. Alô. Bom dia, magnífico reitor, nossos colegas que também nos assistem pela Web TV e ouvem pela Web Rádio da UERJ, aos colegas que estão na assistência. Reitor, é com muita indignação que eu venho a esse microfone. Nós estamos há 3 meses, reitor, no desespero de pagamento. Sei que todos, não só eu, nem outras pessoas. Reitor, é inadmissível para nós olharmos uma pessoa revestida de autoridade como o governador desse estado e dizer que nós estamos prejudicando as pessoas. Ele está nos prejudicando, reitor. Ele não propôs a nenhum plano de saúde parcelar os nossos pagamentos. Ele não propôs a Light, a SEG, a SEDAI a parcelar, reitor, as nossas contas que chegam em dia. Ele simplesmente não paga. Reitor, alguns conselheiros ali fora sofreram um pouco da minha indignação e alguns conselheiros do Conselho Departamental do IBRAG ontem também. Reitor, nós não temos condições de voltar ao trabalho, reitor. Alguns de nós estamos aqui porque pai está ajudando, mãe está ajudando, e alguém lá fora fez uma brincadeira que a melhor instituição que hoje nós podemos ter são as nossas sogras, porque são muitas delas que estão nos ajudando, reitor. Muitas delas estão nos bancando, reitor. E dizer para nós que nós temos que voltar. Reitor, tenho colegas que não têm condição de pagar R$3,80 de ônibus do Lins de Vasconcelos ao Maracanã.
Tenho colegas, reitor, que não têm condição de fazer sequer uma marmita para vir comer na UERJ. Reitor, é com profunda indignação que hoje eu trago para esse conselho aquilo que ontem nós deliberamos na nossa Assembleia. Para nós, técnico-administrativos, nós vamos nos manter parados, reitor. E além do mais, reitor, espero que nenhum diretor de unidade, nenhum diretor de centro, seja dos campos externos, do campo mais longe que seja, reitor, pressione um servidor de secretaria de graduação ao voltar ao seu trabalho, se ele não tiver condições disso, reitor. Porque isso é indigno, não só aos olhos dos homens, reitor. Muitos ficam assim, você é cristão, você é diácono, você é isso, você é aquilo. Jesus se indignou, reitor. Jesus no Evangelho de Lucas diz que não veio trazer paz, mas a divisão. Assumir o que é correto, assumir o que é justo, assumir aquilo que gera vida, reitor. Por isso nós sempre vamos defender aquilo que é vida, e vida é não morte e pagamento de salário. Obrigado ao senhor e a todos os conselheiros e aos colegas que nos ouvem pelas mídias sociais. Hoje à tarde temos mais um fórum de diretores em que esse assunto será discutido. Conselheiro Abelha. Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas, bom dia magnífico reitor, bom dia magnífica vice-reitora, demais membros da mesa e plenário. Em primeiro lugar, eu estou atendendo a duas solicitações de colegas do meu instituto, né? Na semana houve uma reclamação a respeito do uso do estacionamento durante horários em que estamos de expediente, né? Então, o uso do estacionamento para o jogo no Maracanã, acho que foi na terça ou na quarta-feira, muito ostensivo, sem nenhuma indicação de onde poderia a comunidade usar. Então isso surtiu alguma reclamação, e as reclamações a respeito do estacionamento, da contabilização dos recursos oriundos do estacionamento, elas são antigas, né? Elas transcendem gerações nessa universidade. Eu acho que a gente precisa colocar no horizonte de solução para esse problema. Outra questão é relacionada a toda a situação que nós vivemos agora na universidade. Nós vamos viver aí ou temos a ameaça de vivermos uma CPI, né, que não nos coloca medo, mas nos coloca numa necessidade de redobrarmos nossos cuidados com transparência, né, e com os nossos tratos aqui dentro. Então, eu acho que a gente precisa ter atenção. O que estava sendo mencionado por um colega é que a gente precisa ter atenção com o Planinde, né, pensar numa outra regra a médio prazo, porque o Planinde é muito complexo, né, alguém fazendo uma auditoria da universidade, olhando para o Planinde, não vai entender a dimensão que está ali expressa. Eu acho que a gente pode começar a pensar no modelo de transição para ter um sistema mais simples, mais fácil de apurar, né, mais horizontal, transparente. Eu acho que, né, o Planinde tem suas vantagens, mas também tem alguns defeitos também. E eu acho também que a gente não poderia deixar de tocar na questão da volta às aulas, né? A volta às aulas, neste momento específico, ela está caindo num momento muito difícil para a comunidade acadêmica. Os relatos de pessoas que não têm condições nem financeiras ou mesmo psicológicas, já estarem quebradas financeiramente, né, arrasadas financeiramente, né, de vir entrar em sala de aula, são grandes, né? Não teremos como forçar essas pessoas a darem aula se as aulas começarem, elas não poderão ser forçadas, não existe essa possibilidade no nosso entendimento aqui como universidade, nós não esperamos que ninguém vá fazer isso,
né? Mas, ainda assim, isso gera riscos para todos nós. Primeiro, o risco para a pessoa que é um profissional correto, sério, que não consegue vir aqui. E aí tem a sua carreira, às vezes, maculada, pode sofrer algum tipo de sindicância, no momento onde estamos com a CPI no nosso cangote, né? Usando uma linguajar relaxado, é problemático. Ou, por outro lado, também é problemático o diretor ou as pessoas responsáveis por atestar o ponto daquele funcionário não atestar que a pessoa não veio. Então, nós vamos cair, podemos cair em algumas ciladas que, nesse cenário atual, tem nos preocupado e que pode colocar nós contra nós mesmos, que eu acho que é um caminho ruim, que nós não podemos trilhar. Nós temos que ser nós contra o governador Pezão, que é um grande facínora desta universidade. Conselheiro, em relação ao estacionamento, eu soube do que aconteceu, lamentável, já foi providenciado. E, realmente, a fórmula que a gente usa para explorar o estacionamento no dia de jogo não é a mais recomendada, sem dúvida nenhuma. A CPI foi aprovada por indicação do nosso ex-secretário de Ciência e Tecnologia, né, que ficou na Ciência e Tecnologia durante um bom tempo. Na terça-feira, vem um grupo de deputados liderados pelo deputado Conte. Então vem a Comissão de Educação, vem aqui a reitoria dar apoio ao UERJ, vai trazer um grupo, ele diz que inclusive extra-comissão, os da comissão e mais alguns, no sentido de apoiar a reitoria, apoiar o UERJ, né, em relação à CPI. E ontem eu falei com ele ao telefone, ele não pode ser o inquiridor, ele tem que ser o inquirido, o primeiro a ser inquirido, inclusive. Conselheira Maria Tereza Godard. Magnífico reitor, senhora vice-reitora, colegas conselheiros, bom dia. Primeiro, dar um informe que de 12 a 15 de abril, nós teremos o encontro nacional de estudantes de geografia na FFP. É uma média de mais de 3 mil estudantes que estão sendo esperados. De certa forma, estamos compreendendo que também é um esforço de toda a unidade, da direção, dos professores de geografia e demais professores da casa, mas também de denunciar e anunciar que a UERJ não está morta, que a UERJ é uma universidade importante no Estado, e esse encontro para nós, a gente quer agradecer o apoio da reitoria, da subreitoria de graduação de extensão, nesse encontro, embora estamos um pouco temerosos, mas ao mesmo tempo estaremos lá como professores, a própria direção. Em segundo lugar também, senhor reitor, nos preocupa, a gente sabe que hoje tem o Fórum de Diretores, mas nos preocupa essa questão de uma certa polarização que pode acontecer, e a gente pede muita sensibilidade da reitoria, dos próprios colegas diretores. A gente tem feito reuniões com a direção das unidades, a gente acha que esse é um caminho muito importante nesse momento, que nós conselheiros, que as unidades possam estar conversando e, de certa forma, pensando junto, porque o que está em jogo é muito maior que a destruição de uma universidade, da importância da UERJ, da possibilidade de resistência que todos nós temos aqui, que está pensando juntos, né? Mas, de certa forma, pensar que nós, professores, por exemplo, na nossa unidade, mais de 80% dos professores da FFP, como talvez em outras unidades, nós somos DE. E, de certa forma, essa questão de estarmos entrando no segundo mês já, totalmente sem salários, essa questão, como alguns colegas já falaram anteriormente, é uma questão extremamente difícil e complexa para pensar o retorno às aulas e como pensar. Ao mesmo tempo, também temos clareza da importância e da dificuldade que é desse cenário de pensar outras possibilidades de estarmos com os estudantes, né? E nesse sentido também, para terminar minha fala, a gente sabe que temos uma assembleia segunda-feira, e nesse sentido a gente pede também a sensibilidade de hoje do Conselho do Fórum de Diretores, no sentido de que isso pode nos levar na própria segunda-feira em função de garantir e nos garantir a questão, caso se retorne às aulas e que isso pode implicar. Mas é pensar também, junto com a SR1,
uma questão que não é, que está no horizonte, que é a questão das transferências, que nós já fizemos esse levantamento de possibilidade de vaga nas unidades. A gente sabe que estamos perdendo aluno, mas sabe que assim que a UERJ retoma suas atividades, é uma universidade muito importante no Estado, que retomaremos um grande número de estudantes. Mas só para colocar no horizonte da SR1, para terminar minha fala, é da necessidade de tornar mais fácil para os estudantes que querem ir para a UERJ essa possibilidade de estarem voltando para a universidade, se inscrevendo, porque a gente já soube, né, em São Gonçalo, como algumas universidades, que é muito fácil, as universidades estão oferecendo facilidade para entrar, mas também dificultando a possível saída desses estudantes. Tem universidade, tem faculdades cobrando mais de R$50 pelo inventário de disciplina, o que, no caso, um aluno tem que oferecer 10 disciplinas, é mais de R$500 só para solicitar esses documentos. Então, assim, que a gente possa, à medida que esse horizonte das transferências se apresente para nós, também pensar formas de criar mais facilidade no sentido, não é facilidade no sentido de desburocratizar, mas criar formas alternativas de pensar esse retorno dos estudantes à nossa casa, essa transferência externa mais plausível, mais efetiva. Obrigada. Muito boa a sua fala, professora Tereza. E os dados que nós temos é que anualmente temos em torno de 300, 330, 350 transferências da nossa UERJ para fora. Esse ano nós estamos já com 700 e poucas, então 770. Então, ou seja, praticamente o dobro. Também o dado que nós temos em relação à pré-matrícula, né, dos alunos para o primeiro período, em todos os casos, e foi superior a 30% o índice de não efetivar a pré-matrícula. Em todos, em algumas 50% ou até mais de 50%. A professora Maria Luísa já falar alguma coisa aqui sobre isso. Só para lembrar que a documentação que se pede é uma documentação que é colocada em lei. Não é? Quer dizer, você precisa da ementa, porque quando vem transferido, há necessidade de fazer a equivalência das disciplinas. Quer dizer, só com histórico fica difícil, porque vocês mesmos, professores, querem analisar a carga horária, se o conteúdo é igual. Quer dizer, a UERJ ela coloca suas ementas na internet. O aluno só emite, a gente até carimba. Quer dizer, acredito que as universidades públicas não vão cobrar, né? Nem pode cobrar por uma ementa. E o aluno deve ter também, ele pode pegar na secretaria os programas que os professores colocam. E a seleção, a análise da documentação é feita pela própria unidade. Então, essa flexibilização da entrada pela transferência, eu acho que as unidades podem pensar, não é, como, quer dizer, na análise, nas provas que vão aplicar, é uma questão da unidade. Agora, a documentação é o básico que é necessário. Até para a Câmara de Isenção tem instrumento para trabalhar. Valeu, George. Bom dia a todos e todas. A minha fala hoje vem comunicar que nós, o DCE da UERJ, junto com o DCE de outras universidades estaduais, tive uma reunião ontem com o secretário de Ciência e Tecnologia, Pedro Fernandes, e mais uma vez o horizonte apontado para os estudantes das universidades estaduais não foi bom. Nós tratamos prioritariamente da questão das nossas bolsas, né, que ainda estão em atraso, e de acordo com o secretário não existe perspectiva para normalizar essas bolsas, né? Pelo menos no período de 2 meses, ele não acredita que se consiga normalizar o pagamento das bolsas dos estudantes da UERJ. E aí, acho que também vale para a questão salarial. E o que nos faz a gente pensar que nem sempre querer é poder. Eu acho que hoje todo estudante quer ter aula. Se você perguntar para qualquer estudante, ele quer ter sua aula. Qualquer servidor hoje quer estar aqui trabalhando. Mas nós precisamos colocar o servidor e o estudante com dignidade aqui dentro. Ninguém é obrigado a trabalhar sem seus salários. Os estudantes não conseguem vir para a universidade sem suas bolsas. E é importante que esse conselho saiba que nem o passe livre universitário hoje está garantido para os estudantes do município do Rio de Janeiro,
que estão tendo esse benefício cortado. Então, apesar de ter uma comoção e ser justo que a gente tente a todo custo, não a todo custo, mas que a gente tente retomar as atividades da universidade, a gente precisa começar a analisar profundamente se a gente retomar as atividades dessa universidade, como vai ser com quem não consegue chegar até aqui. E aí também nos força a investigar a relação docente-aluno. Eu, por exemplo, venho de um instituto, eu sou de um instituto de Química, onde a grande maioria dos professores acredita que para ter aula é preciso de um professor, de um aluno e de um quadro. Apenas isso. A gente não precisa garantir a permanência do aluno na universidade, a gente não precisa garantir uma infraestrutura mínima para esse aluno dentro da universidade. Isso a gente precisa garantir. Para ter aula, a gente precisa muito mais do que um professor, um quadro e um aluno. A gente precisa de uma universidade plena. Nós não podemos cair nesse discurso. Então, a gente retomando as aulas, qual vai ser o comportamento do docente para entender o aluno que não consegue vir, para entender que o aluno pode estar em outra atividade na defesa dessa universidade durante as aulas? Como que nós vamos chegar à categoria docente, e principalmente aos docentes que não entendem hoje que a situação da nossa universidade não se restringe apenas a aulas? Porque nós temos uma grande maioria de professores que pensam dessa maneira. Que isso não nos permite mais que a gente pense dessa maneira. Isso para além da questão financeira, que hoje impede muitos alunos e servidores de estarem dentro dessa universidade. Nós precisamos nos atentar a isso e discutir isso profundamente. Quais são as medidas que nós vamos tomar para que, se as aulas retomem na segunda-feira, os alunos e os docentes que não puderem chegar à sua universidade não vão sair prejudicados. Porque prejudicados eles já vão sair, que não vão ter a matéria. Que perspectivas nós vamos ter para esses alunos? Aí, para finalizar, a gente soube, o DCE soube ainda há pouco, que alguns institutos fizeram uma pesquisa de opinião com os alunos cotistas, parece que é a Biologia, o Instituto de Física, para saber se esses alunos conseguiriam chegar até a universidade, e parece que a resposta dessa pesquisa foi que sim, que com o esforço de pagar sua passagem, porque não tem passe livre mais, o esforço de fazer sua alimentação, porque a gente não tem um restaurante universitário garantido, esses estudantes cotistas conseguiriam, mas nós vamos querer ver essa pesquisa. Eu, enquanto coordenador-geral do DCE, vou encaminhar um memorando, um CI para essas unidades, nós vamos querer ver essa pesquisa de que os alunos cotistas afirmam que conseguiriam chegar até a universidade com esforço. Porque isso não é do nosso conhecimento, não é isso que a gente ouve pelos corredores e não é isso que a gente sabe quando conversa com esses alunos. Então, para esses institutos afirmarem isso, nós vamos querer ver essa pesquisa pronta e respondida, para ver se é realmente isso que acontece. Obrigado. Conselheiro Dourado. Bom dia, magnífico reitor, conselheiros, pessoal de apoio. O assunto que eu venho trazer, às vezes pode parecer pequeno em função do caos que a gente está envolvido, falta de salários e tudo mais, mas é um problema que pode vir a estourar um pouco mais à frente. Em função das contrapartidas que a recuperação fiscal que o governo federal está querendo impor aos governos estaduais, eles colocam lá como cláusula de contrapartida a proibição de novos concursos, aumentos, progressões e tudo mais. Então, eu tenho visto, e alguns colegas meus têm reclamado, que os processos de progressão, mudança de nível, incorporação de triênio, têm demorado muito aqui dentro da universidade. Então, se isso mudar de uma hora para outra, proibindo qualquer tipo de progressão, nós seremos castrados de um direito. A gente sabe que na mudança de progressão, mudança do plano de cargos dos professores, existe um limite a partir da implantação só a partir de julho desse ano. Se essa mudança ocorrer antes de julho, todas as pessoas que têm direito a essa progressão provavelmente ficarão limitados. Então, algumas desses processos eles podem ser resolvidos internamente, com a celeridade, resolver os problemas antes de que essas contrapartidas sejam impostas ao Estado. Então, é só a ideia de trazer esse assunto à tona, lembrar que a gente tem como resolver isso ou tentar minimizar esse problema. Lembrando também a questão da DE, né? Se essa DE, eu não sei como que está hoje o processo, hoje mesmo eu fui inquirido por um colega quanto à incorporação da DE na aposentadoria. Se isso tudo mudar, né, como é que vai ficar esse processo? Obrigado. Nós já estamos com quórum para votação. Eu queria colocar um
votação a ata da sessão realizada no dia 6 de janeiro de 2017. Todos, bom, quem for favorável, que levante a mão, por favor. Quem é contrário? Quem se abstém? Obrigado. Conselheiro Dourado, eu sabia que essa situação ia ser colocada aqui hoje. Eu estou aqui na antessala com a nossa superintendente de recursos humanos. Eu peço ao plenário que permita que ela entre e explique a situação que está ocorrendo. O plenário aceita? Vamos? Não entendi, desculpe. Não, ainda não. Depois das falas? Então tá. Então, mas o plenário aprova isso? Tá. Márcia, Sônia, pede a Márcia para esperar um pouquinho, não agora, tá? Conselheira Georgina. Bom dia a todos. Eu vou tentar falar sobre algumas questões que foram aqui colocadas. Embora eu esteja sentada na cadeira da vice-reitora, eu vou falar como professora Georgina. Não dá para a gente separar muito, mas não é nem sempre a opinião da própria reitoria como um todo. CPI. A CPI, eu acho assim, um abuso. Não abuso que não se possa fazer CPI ou não se queira fazer CPI, não é isso. É de quem vem a proposta da CPI. E por quê? Porque foi uma das pessoas que mais se utilizou da imagem da universidade quando fez a sua campanha para deputado. Inclusive dizendo no seu folder, que temos guardado, que aumentou o número de vagas, aumentou o número de cursos na universidade. Para você aumentar o número de cursos, você tem que aumentar o número de professores. Aliás, eu gostaria de dar um informe, por conta dessa celeuma, já há mais tempo, a gente fez uma análise e viu que o número de professores, contando efetivos e substitutos de 2007, é praticamente o mesmo, e quando eu digo praticamente, é uma diferença de não mais que 30 professores, de que hoje, se somarmos os efetivos e os substitutos. O que significa isso? Que apenas trocamos efetivos por substitutos. E que a lei, inclusive, nos obrigou, que bom, né, de que isso acontecesse. Eu não quero dizer que os professores substitutos são piores, eles não são piores, mas eles atuam numa parte muito exclusiva da universidade, eles não conseguem, até porque não podem, dar mais do que isso. Eles têm que se limitar a vir aqui dar sua aula. Os professores efetivos é que fazem essa casa crescer. Então, a folha de professores, que é o que está muito em cima, está aí o gráfico para quem quiser. Já encaminhei, inclusive, para alguns parlamentares. Né? Então, a gente não tem medo, mas se chateia. Se chateia e a gente sabe que isso vai vir em cima de progressões, de tudo, de tudo. Aqui temos direito. Né? A volta às aulas. Não é trivial essa discussão da volta às aulas. Eu pediria, se for possível, um pouco mais de tempo. Todo o tempo necessário. Quem começou essa coisa de que não poderia voltar fui eu. Então, se alguém tem culpa, eu assumo a culpa de chamar o fórum para ouvi-los.
E fomos aqui também discutindo. Eu não fui questionada, tivemos todos os conselhos e eu não fui questionada em nenhum momento, porque nós não tínhamos condições de voltar. O que era dito? E eu sempre busquei deixar isso muito claro, que é o que a reitoria tem que buscar, é a manutenção, e não tínhamos nenhuma manutenção naquele momento. Hoje, temos limpeza, e eu sou uma que briga, e todos sabem, pelos campos externos. Se não for possível a limpeza nos campos externos, não é possível. Temos o elevador aqui, Paulo de Carvalho, já estamos providenciando a capina em Resende e para a FFP. Então, a situação, evidentemente, que de janeiro, de servidores para agora, piorou muito, né? Mas a minha pergunta, né, o meu questionamento interno, inclusive, a gente não tem nem noção do buraco que a gente está. Eu, quarta-feira, tive reunião do meu departamento e aí eu fiquei muito impactada. Nós temos um curso novo, está no 6º período, a turma era de 40 alunos, estamos com 9. 17 saíram entre janeiro e agora. E não saíram só, quer dizer, a gente tem depoimento de aluna que disse: o curso de engenharia ambiental é o melhor curso que tem. Por quê? Uma universidade toca mais para biologia, a outra toca mais em recursos hídricos, e o nosso curso, até porque é o mais novo, a gente olha também para os outros, e ele ele vem de recursos hídricos, solos, a parte de epidemiologia, a gente toca em todos os assuntos aqui. Então, é um curso muito completo. Mas ela disse: eu vou precisar, porque o meu horizonte de emprego, como todos os outros. Aí sou eu. Acho que não temos que dizer que, ou vamos cortar ponto de quem quer que seja. E isso é independente de se estar em greve. Não tem a ver com a greve. Tem a ver com a situação particular de cada um. Mas a gente nem sabe qual é o professor que pode, pelo menos, vir aqui dar aula no dia da sua aula. O professor disse assim: a gente vai ser questionado pela CPI, não tem importância, eu não tenho medo. E se a gente não conseguir, eu acho que é mais um ponto de dizer: olha só, a gente tentou, mas a gente não consegue, porque não tem condições de estar aqui. A gente está dizendo que não tem, mas a gente tem condições de dar aula na pós-graduação, gente. Eu sei que é um número menor, eu sei que a maioria, talvez 2/3, não é aula, né? São os trabalhos, mas a gente também tem que mostrar que não temos condições. Eu acho que a gente tem que ver qual é o buraco que nós estamos. Nós não sabemos sequer quantos alunos efetivos não virão, nem só no sentido de não vir porque não tem condição, não vir porque saíram ou querem sair, porque tem muito aluno, porque tem muita universidade que faz isso, que ele pede o histórico, ele leva o histórico dele, ele está lá assistindo, ele tem um tempo para se decidir se ele vai ficar na universidade de lá ou não. A maioria, tirando, eu acho que direito e medicina, que já foi muito baixo, menor, mais baixo do que os outros anos, a pré-matrícula, nós temos cursos que têm 9 inscritos em 40 vagas. Esse aluno a gente não recupera, porque mesmo em transferência, não é possível transferências nem para o primeiro ano, nem para o último ano. Então, a gente recupera até os outros. Este aluno a gente não recupera. Este buraco a gente vai levar por um tempo. Isso já aconteceu numa greve grande que nós tivemos. E levamos um tempo para recuperar. Vamos nos recuperar. Mas eu acho que é preciso que a gente tenha a leitura, e a leitura só será se a gente, com as condições todas de limpeza, porque também sem isso é o mínimo que se pode ter, né?
saber qual é o nosso buraco. Essa é a minha opinião, né? Mas também, para a gente não falar só de coisas tristes, ontem o CREA fez uma homenagem aos meninos, né, os estudantes, com suas monografias e trabalhos de mestrado e doutorado. A UERJ foi a segunda universidade, depois do Instituto Militar de Engenharia, com maior número de alunos premiados. São da área de tecnologia, né, porque é o CREA. Nós tivemos 11 alunos. Eu tive a grata satisfação de ver 2 ex-alunos, alunas, eu quero botar bem claro que são alunas minhas, e um que é membro, e que foi membro, né, ele está se formando, do DCE. Isso me deixou extremamente feliz de estarmos, e fiz o discurso, evidentemente, de que, com todas as nossas dificuldades, que não é de agora, ela já veio num tempo, aquilo ali era a prova do nosso trabalho, que eu estava muito orgulhosa e certa de que estávamos no caminho certo, né? Mesmo querendo o governo, e não é só o governo daqui, acabar com o ensino, em particular com a engenharia do Brasil. Então, eu só acho que a gente deve pensar, não, porque vai cortar, não vamos cortar ponto de ninguém, não cortamos até hoje. Por que vamos começar a cortar daqui para frente? E eu volto a dizer, isso não é uma questão de greve ou não greve. A gente precisa saber o tamanho do buraco que nós estamos. Não me importa o que o governador falou. Ele quer, inclusive, que a gente se arrebente, que a gente brigue uns com os outros aqui dentro. Quando ele separa as folhas, inclusive a do CAP diz que separou, que vai fazer, a gente sabia que não tinha dinheiro, inclusive, para pagar. Mas faz isso que é para a gente brigar aqui dentro. Eu acho que tudo que não podemos é brigar. Podemos tomar decisões equivocadas, mas é preciso que a gente também mostre que a gente está fazendo, que a gente está brigando, que a gente está lutando. Por falar nisso, no dia, está marcado 19 de abril, né? Supera Rio. Eu não sei se todo mundo conhece o Supera Rio. O Supera Rio é uma proposta do deputado Anderson Nogueira, de discutir as melhorias do Rio com a comunidade. Foi feito um para Friburgo, que foi muito bom. O pessoal de Teresópolis, aí não foi iniciativa do parlamentar, foi iniciativa do pessoal de Teresópolis, mas vai estar fazendo segunda-feira com os parlamentares lá, e eles propuseram, então, no dia 19, um Supera Rio UERJ, para que a gente discuta com parlamentares, com pessoas da sociedade, né? Não só, quer dizer, vai discutir mais presencial, mais a UERJ, mas isso significa o ensino nesse estado. A UERJ é apenas o início, a ponta de lança, porque somos maiores, gritamos mais, mas está o ESO aí, é o ENF, que nada tem também. Então, me perdoem falar muito, estou falando como a professora Georgina, o meu sentimento, meu único emprego é esse aqui, né? Sou DE, meu único emprego é esse aqui, e sempre foi, a não ser nos inícios, que eu era aquela que dava aula Santa Úrsula, Gama, né? Mas isso já faz tanto tempo. Então, é de alguém que está nessa casa brigando, buscando ser coerente. Eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas. Obrigada e perdão por me esticar tanto. O tempo do expediente está encerrado, mas tem várias inscrições que serão mantidas, não aceitaremos mais inscrições, e peço então aos demais que vão usar a palavra daqui para frente que sejam um pouco mais comedidos no seu tempo. Francisco, conselheiro Francisco.
Bom dia a todos. Reitor, é uma satisfação vê-lo de volta a casa, ao tempo em que eu teço elogios à então gestão da professora Georgina, como no exercício da reitoria. Foi prazeroso o convívio na sua presidência aqui no plenário. Dar ciência a todos que o Conselho Regional de Contabilidade do Rio já vem há algum tempo discutindo com o governo do Estado, desde a época da campanha. Toca ali o tempinho, por gentileza, reitor, para eu poder acompanhar o tempo. Isso, obrigado. Agora entrou, obrigado. Para eu acompanhar aqui o tempo. O Conselho vem discutindo com o Estado a criação da Controladoria Geral do Estado. Nós entendemos que o grande problema do Estado do Rio há décadas é a má qualidade da gestão pela inexistência no sistema de controle adequado. E ficamos gratos em saber que esta semana, sem aumento de despesa, tá? Já foi aprovado na LERJ a proposta e agora o governador criou um grupo de trabalho para implementá-lo. Quem sabe podemos ter um início de melhoria da qualidade do Estado a partir daí, isso não vai se dar em pouco tempo. O segundo aspecto que eu gostaria de colocar hoje é a minha preocupação realmente em relação à situação desta casa, na hipótese de se decidir pelo retorno às aulas, havendo condições estruturais para que isso aconteça. Eu faço a seguinte observação: um diretor tem um funcionário trabalhando com ele de excelente qualidade. O funcionário não pode vir trabalhar por questões de falta de recurso. Entendo que, nesse caso, o chefe terá que aplicar falta ao funcionário, senão estará cometendo uma ilegalidade. O que a professora Georgina colocou é prudente e correto. Só que a base para o não reinício das atividades é a falta de estrutura. Se a UERJ reconhecer que tem estrutura e o professor falta, ou o servidor, ele responde por esse ato de ilegalidade, ou quem houver abonado a falta dele, a menos que se tenha embasamento jurídico. Vai haver uma judicialização, eu não tenho a menor dúvida disso. Então eu gostaria de propor, de tomar ciência, saber se o jurídico desta casa está preparado ou tem algum documento que suporte a ausência do funcionário por falta de recurso durante a possibilidade de retornar às aulas, se é que será decidido dessa forma. Isso me preocupa muito, não apenas pelas implicações legais, mas, como disse a professora Georgina, será imenso o conflito dentro desta casa, envolvendo chefias, servidores e docentes, porque todos entenderemos que a situação ela é uma situação extremamente delicada, mas implica em consequências legais. E nesse contexto todo, ressalta-se uma questão, reitor, que há algum tempo se comenta aqui, que é o assédio moral. Precisamos com urgência construir de forma e consolidar um trabalho sério, pesado, de combate ao assédio moral dentro desta casa. Isto é uma prioridade de primeira linha e tende a crescer em função de um possível retorno às aulas, quando os servidores não puderem trabalhar. Muito obrigado. Conselheiro, isso também me preocupa bastante. A diretoria jurídica já está analisando isso. Me preocupa, sobretudo, porque o Ministério Público já esteve presente aqui, perguntando por isso. Não aqui exatamente no Campo Maracanã, mas aqui pertinho, no Hospital Pedro Ernesto. Isso me preocupa bastante, sem dúvida. Conselheiro Gaúcho. Bom dia, magnífico reitor, vice-reitor, componentes da mesa, demais conselheiros, assistência e telespectadores aí da nossa TV UERJ. A princípio, agradecer a providência que o senhor tomou, trazendo a superintendente. Eu acredito que isso seja resultado de um pleito que eu fiz no conselho passado e que vem bem a calhar nesse momento em que a gente está correndo com a progressão de professor e temos também que correr com
a progressão de técnico que desde 2014 ficou esquecida, como brilhantemente o professor lá da Geologia explanou agora há pouco, além do caso dos 6 processos, que isso eu vou discutir quando a nossa querida superintendente estiver aqui. Esses 6 processos estão sendo, segundo denúncias, eu quero até checar, estão sendo enviados para a extinta Procuradoria, para a DIJU, para avaliar a constitucionalidade ou não desses processos. E isso aí não procede, porque, que eu saiba, quem pode arguir a inconstitucionalidade de uma lei não é a DIJU. Lei é feita para ser cumprida. Se depois houver algum problema, quem de direito responderá por isso. Então, mas isso a gente vai tratar daqui a pouco. Agora, há uns meses, primeiro eu acho que tem que ser respondido o que o governador, e tem que ser respondido à altura o que o governador deu ontem numa entrevista, dizendo que a UERJ tem que voltar. Eu também acho que tem que voltar, mas também ele não falou que ele acha que tem que pagar, né? Eu acho que tem que ser rebatido à altura. A gente quer voltar também, e espero que, se a gente voltar às aulas, que a gente, pelo menos num prazo mínimo, conscientize esses alunos que nós estamos sem salários, que a universidade está sem os insumos necessários, e que eles poderão ficar sem o curso deles, sem a universidade. Então, isso aí a gente vai ter que fazer num prazo curto aí de dias. Transformar esse limão numa boa limonada, porque pelo menos talvez engrosse a mobilização lá fora, se assim for o decidido. Outra coisa que eu gostaria de lembrar ao reitor é que há uns 15 dias atrás o governador nos ameaçou um corte de 30%. E a UERJ entrou com uma ação preventiva, não foi? Me corrija se eu estiver errado. E, se eu não me engano, nessa ação, dizia que, se ele desobedecesse, teria uma multa de 100 mil diários. Eu agora vou checar com o meu jurídico, me veio à cabeça agora. Se na preventiva assim estiver escrito, se eu não sonhei, eu acho que ele já descumpriu, ele já tem que tomar a multa de 100 mil dia, porque ele não cortou os 30%, ele cortou 100%. Então, eu acho que o nosso departamento jurídico, que a meu ver, acho fraco, haja visto os últimos acontecimentos, eu acho que o reitor tem que pegar esse departamento jurídico e fazê-los acionar, porque já descumpriu. Ele não podia cortar 30%, ele cortou 100%, eu estou sem receber, todos estão sem receber. Então, acho que um bom advogado interessado em defender a universidade, já pode entrar por essa brecha aí, porque ele descumpriu a preventiva que nós obtivemos com sucesso, porque foi acatada, é um avanço. Caminhe para a conclusão, por favor. Para concluir, aguardo agora a presença da nossa superintendente e continuo para não atrapalhar a fala dos outros. Mas eu gostaria que o senhor e o nosso jurídico raciocinassem dessa maneira. O cara descumpriu, ele não pagou 30% nem 100%. Conselheiro, isso já está Obrigado. sendo providenciado. Obrigado. Conselheira Márcia. Eu queria retomar algumas falas do conselheiro Gaioso, Guilherme, e conselheiro Francisco, pelo seguinte: eu entendo que as condições mudam sim, professora, quando a gente está numa situação onde as aulas estão suspensas e as aulas passam a acontecer em termos da frequência. Então, se hoje, vou ter a oportunidade de colocar as minhas questões em relação a isso no fórum, mas se nós retornamos, ainda que seja para ver qual é o tamanho do problema, é necessário que haja uma sensibilidade da reitoria que procure soluções que protejam, sim, esses professores e os diretores. Porque como eu posso falar de cadeira que eu sou diretora, como que eu dou a presença para um colega que não está dentro da sala de aula?
E se eu dou falta, ainda que justificado, quais as consequências que isso terá para o colega? Porque um aluno, qualquer um, nem precisa ser um aluno, pode entrar com uma denúncia e vai estar constando lá que eu assinei a presença de um colega que não está presente. No meu instituto, nós temos ponto. Entende? Então, eu não posso, é um risco. Nós precisamos ter, ainda que seja para a gente voltar para ver a viabilidade, a situação muda quando essas aulas passam a ser regulares e nós precisamos proteger, sim, esses professores e esses diretores. E nós precisamos de ter algum plano de contingência por parte das sub-reitorias, especialmente a SR1, em relação aos funcionários. Os meus funcionários já estão trabalhando no limite do burnout. Com a volta, isso vai estourar, porque os alunos vão querer sair, vão querer as coisas acontecendo, então nós vamos ter que ter planos de contingência, de ampliação de prazo, aí eu não sei qual vai ser. Mas é necessário que a gente tenha, sim, uma sensibilidade em relação ao que vai acontecer com os servidores dessa casa na volta. E eu nem estava sabendo que as bolsas não iam ser pagas, porque isso foi uma condição que os meus alunos colocaram também. A gente não pode dar aula para metade dos alunos. Tá? Então, eu queria pedir muito que vocês levassem isso em consideração. A gente vai falar sobre isso no fórum, mas já que esse assunto foi trazido aqui, eu achei que eu tinha que estressar essa situação. Tá? Obrigada. Conselheira Fátima. Bom dia a todas e a todos. Eu vim trazer aqui, em primeiro lugar, as conclusões, né, o resultado da reunião que houve na FEBEF. Essa reunião ela foi puxada pela direção da unidade e, de fato, todo mundo estava bastante angustiado, querendo muito voltar, né, às aulas, preocupado com o esvaziamento. Porém, foi considerado que, de fato, não havia condições, por conta do tripé colocado inicialmente, não ter sido contemplado, especialmente assim, uma preocupação muito grande com a falta de salários, né? E a falta de bolsa, os atrasos de salários nas bolsas, num nível insustentável, quer dizer, ficou assim, a questão de você ir trabalhar sem essas condições mínimas de ter o seu salário pago. Então, isso aí foi considerado um ponto pelos professores, pelos estudantes e pelos técnicos que estavam lá presentes. Foi colocado também que a gente precisa se unir e participar dos movimentos, participar das mobilizações, né? E foi colocado que o país vive uma situação de golpe e que a gente precisa realmente estar muito unido nesse momento. Toda a comunidade, cada um lutando como pode e unidos, né, no movimento. E um ponto assim, a busca, foi colocada também a necessidade de buscas para soluções, como, por exemplo, um exemplo de possível solução é a abertura de novos vestibulares, depois para recuperar os alunos, enfim, ou outras soluções que a gente possa pensar na volta, mas não que, na avaliação do grupo, não poderia se dar nesse momento. E um ponto muito triste que foi colocado lá pelos estudantes e que eu gostaria até de trazer para aqui é a questão de uma estudante, a Natália, que faleceu e a FEBEF queria colocar aqui os pêsames pela situação e trazer o conforto para a família e lamentar essa grande perda irreparável para a nossa universidade. Obrigada. Conselheira Fátima, não tem toda a razão, nós deveríamos ter falado já nisso aqui, né? Essa aluna, eu fiquei sabendo no início da tarde, no final da manhã de segunda-feira, fiquei sabendo por meio de um aluno do direito que ela teria falecido já. Foi a primeira informação que eu soube.
né, que ela tinha cometido o suicídio e tinha falecido. Um pouquinho depois, eu soube que ela estava em morte cerebral e que precisavam fazer uma tomografia. Nós entramos em contato com o Hospital Pedro Ernesto, que se prontificou a fazer a tomografia para confirmar a morte cerebral, e foi conseguido sem problema. Foi conseguido, mas não chegou a ser realizada a tomografia, porque ela logo deu sinais de que não estava com morte cerebral, mas que estava grave e precisava de ser transferida para um CTI. E aí, na segunda noite, começou uma grande conversa, professora Fátima do CAP, professora Georgina, quem mais? Bom, eu, Edmar, e aí conseguimos uma vaga para ela, já era 11h30 da noite, conseguimos a vaga para transferência. A partir desse momento, infelizmente, ela piorou bastante, não teve condição de ser transferida e veio a falecer às 3h pouco da manhã. Muito triste, sem dúvida nenhuma. Conselheiro Abelha. É uma pena a professora Georgina não estar aqui nesse momento, mas eu queria falar que a Faculdade de Engenharia forma ótimos profissionais e não é de hoje. Eu sou engenheiro formado pela UERJ. Para quem não entendeu a piada. Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria anunciar uma coisa que eu esqueci, que era a audiência pública, que ocorrerá nas comissões de indústria, de economia e indústria e do cumprimento das leis da LERJ, na terça-feira, dia 11, a respeito da crise no estado do Rio de Janeiro e as medidas que deveriam ter sido somadas pelo governador, como, por exemplo, acabar com a renúncia fiscal, né? E não ter sendo tomadas. Vai ter a participação do professor Bruno Sobral, da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, na mesa, palestrando, né? E eu também estarei lá para assistir a palestra do professor Bruno. Eu acho também, queria aproveitar essa oportunidade aqui, a dizer que seria muito importante que, se a gente tivesse alguma medida cautelar e alguma medida de força jurídica para, de alguma forma, garantir a não punição de pessoas que não estão em condições de cumprir o seu trabalho, né? Alguma medida que tivesse alcance de fortalecer a questão do pagamento dos salários dos servidores dessa universidade, que os informes de pessoas que estão sofrendo grandes dificuldades se avolumam dia após dia. Eu acho que, se a Faculdade de Direito, junto com a diretoria jurídica, a reitoria, tiverem condição de fazer alguma medida nesse sentido, eu acho importantíssimo. E eu acho que também que caberia ao próprio Conselho Universitário encaminhar uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, dizendo que estamos, né, com salários muitíssimo atrasados e as pessoas estão tendo subtraído seu direito à vida, como muito claramente disse aí o conselheiro Gaioso, porque o salário, para nós, é uma questão de sobrevivência. Nós vivemos desse salário. Grande maioria dessa universidade é formada por professores de dedicação exclusiva, apesar de termos muitos professores que têm outras fontes de renda e que conseguem se equacionar nesse momento, mas a grande maioria dessa universidade, mais de 60%, quase 70%, é formada por professores de dedicação exclusiva, e que muitos deles já estão passando situações muito lamentáveis nas suas vidas, e que nós precisamos apoiá-los institucionalmente, inclusive. Muito obrigado. Conselheiro, como eu falei, né, em relação aos salários, a ação já está sendo providenciada, deverá estar pronta, talvez hoje ainda. Embora eu não acredite muito na eficácia dela, né, mas
em relação à falta dos que não puderem, isso também está sendo estudado pela diretoria jurídica. Não, sem dúvida. Ajudam a criar sem dúvida. um clima de mais tranquilidade. Sem dúvida. As pessoas estão tensas, né? É preciso dizer, estão tensas. Conselheira Todos Suzana. nós, né? Bom dia a todos, magnífico reitor, ainda não tinha tido a oportunidade de cumprimentá-lo desde o seu retorno, faço agora. Demais conselheiros, assistência. Bom, reafirmar a crise que o Estado passa, a universidade, todos os serviços públicos, eu acho que a nossa preocupação aumenta porque, pelo menos a minha avaliação, é que a situação piora, né? Assim, nós não temos nenhum indicador que nos dê alguma perspectiva de melhora na condição da universidade, apesar do depoimento da professora Georgina de que alguns serviços foram, de alguma forma, recuperados. O fato dos serviços serem recuperados, como a limpeza, a manutenção, até onde eu tenho informação, isso não garante que os recursos para que esses serviços sejam pagos e sejam garantidos, né? Ou seja, daqui a pouco a gente pode se deparar novamente com a situação de insolvência, porque nós não temos como garantir o pagamento desse serviço. Eu queria cumprimentar também a posição da reitoria e do Fórum de Diretores, que me parece uma posição responsável de manutenção, né, das exigências frente ao governo do Estado, de condições, que as condições de funcionamento da universidade sejam restabelecidas. Eu acho que essa deve continuar sendo a posição da gestão. Mas eu queria aqui tentar fazer uma reflexão e resgatar o papel desse conselho. Me parece que, eu acho que, como a professora Márcia acabou de dizer que vai ser discutido no fórum, eu acho que a instância máxima de decisão dessa universidade é o conselho universitário. Então, eu acho que deveria ser o inverso. Quer dizer, a partir dos depoimentos e das posições colocadas no fórum, eu acho que cabe ao conselho decidir sobre deliberar, porque é uma instância deliberativa. O fórum é uma instância consultiva, se é que assim podemos dizer. Então, eu acho importante resgatar esse papel. O conselho universitário me parece esvaziado por conta disso. Não tem ninguém na assistência, desculpe, quem está na assistência, praticamente ninguém, porque deixou de cumprir o papel que lhe cabe. Acho que eu queria apontar algumas pautas que seriam importantes para a gente discutir. Por exemplo, a execução orçamentária da fonte 10. O que tem sido feito com elas? A gente não tem informação. A questão da evasão, de forma mais consolidada, como apresentou a professora Georgina, de qual é o tamanho do nosso problema. A questão das promoções, da ascensão, que parece que Márcia, né, a superintendente, vai apresentar agora. Enfim, os contratos que foram negociados, de que forma foram negociados, isso trouxe que desdobramento para a universidade. Eu acho que esse papel, sendo distribuído agora, interfere na minha intervenção. Então, assim, estão todos lendo então, eu acho que não é bom esse papel ser distribuído agora. Obrigada. Vou até interromper minha intervenção. Só queria aproveitar a professora Kátia e falar da questão dos projetos de extensão. Nós já estamos espoliados financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. E essa questão, eu sei que a SR3 está fazendo todo o possível, mas essa questão do sistema não funcionar está assim, deixando todos os professores que têm que recadastrar seus projetos ou cadastrar novos, assim, um sofrimento imenso, porque todo dia a gente vai lá, o sistema cai. Eu não sei se poderia haver uma alternativa que diminuísse ou minimizasse esse... Podia concluir, por favor. Eu concluí, mas quero deixar aqui frisado o que foi feito aqui, a minha fala, a minha intervenção ter sido desconsiderada, porque não sei nem o que eu estou recebendo, mas foi o que aconteceu. Obrigada. Conselheiro Mandarino.
Bom dia a todos, magnífico reitor, colegas do Conselho. Eu pedi a palavra para solicitar a esse pleno a aprovação de uma moção que foi aprovada por unanimidade na Faculdade de Direito no último dia 4, com relação ao que vem acontecendo na universidade e também em relação a concursos que aquela unidade está executando. Então, nós estamos divulgando, eu pedi, né, a distribuição desse texto da moção de repúdio para a sua aprovação por esse Conselho. Eu não sei se eu leria juntamente com vocês ou deixamos isso para mais adiante, eu não sei como a orientação que nós daríamos, mas a ideia é aprovar essa moção. Ela vem a pedido do conselheiro Felipe, desse Conselho, para que a gente aprove esse documento. Vamos ler? Como vamos fazer? Dá um tempinho para a gente ler, né? Todos receberam? Conselheiro, eu peço que o senhor leia, que será gravado. Moção de repúdio. Ela é datada no dia 4 de abril de 2017. O egrégio Conselho Departamental da Faculdade de Direito da UERJ, reunido nesta data, aprova por unanimidade moção de repúdio contra os ataques vinculados na mídia ao concurso público para provimento do cargo de professor titular de Direito Financeiro da UERJ, contra a proposta de corte linear de 30% do salário de todos os servidores públicos da UERJ e contra a proposta de abertura de comissão parlamentar de inquérito no âmbito da ALERJ para investigar os gastos das universidades estaduais do Rio de Janeiro, o UERJ, o ENF e o ESO. Quanto ao concurso de Direito Financeiro, é importante elucidar o processo de abertura do certame. Em 5 de maio de 2015, o professor José Marques Domingues de Oliveira apresentou o requerimento de aposentadoria conforme trâmite do processo administrativo E26007-1567 de 2015. Em 15 de junho de 2015, o Conselho Departamental da Faculdade de Direito da UERJ declarou a vacância do cargo de professor titular de Direito Financeiro em virtude de aposentadoria do professor José Marques Domingues de Oliveira. Em 4 de agosto de 2015, o Departamento de Direito do Estado do Rio de Janeiro, da Faculdade do Estado do Rio de Janeiro, deliberou pela abertura do concurso para professor titular de Direito Financeiro em razão da aposentadoria do professor Domingues. Em 10 de agosto de 2015, o Conselho Departamental da Faculdade de Direito da UERJ aprovou a abertura do referido concurso público. Em 22 de janeiro de 2016, o concurso é publicado em Diário Oficial. Nesta data, a Faculdade de Direito da UERJ ainda estava sob a gestão do professor Carlos Eduardo Guerra de Moraes. Quanto às propostas do corte de 30% dos salários dos servidores e a abertura das CPIs nas universidades, cumpre salientar que a responsabilidade pela crise do Estado do Rio de Janeiro não é das universidades estaduais e de seus servidores. A volta às aulas tem sido adiada sucessivamente por completa falta de condições mínimas de salubridade e segurança para estudantes, docentes e técnicos. A UERJ não recebeu nenhum repasse de verbas de custeio em 2017. Em 2016, a universidade teve apenas
E aqui há uma retificação a fazer, né? Somente 1/6 do orçamento foi aprovado. Na verdade, apenas cortar a manutenção. Seus servidores seguem com seus salários atrasados, parcelados, sem receber o 13º salário. O mesmo ocorre com os estudantes que não recebem suas bolsas. A apresentação dessas propostas no momento em que vivem as universidades estaduais do Rio de Janeiro configura um verdadeiro atentado contra o ensino superior e a pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Este egrégio Conselho Departamental, representante do corpo social desta Casa, não pode se calar diante desses ataques que atingem toda a UERJ. Nesse sentido, apresentamos esta nota de repúdio. Repudiamos que esses ataques tenham sido de nossa própria casa. Tenham saído de nossa própria casa. Os esforços que estão empenhados nessas propostas contra a UERJ poderiam estar sendo empregados na luta pela autonomia financeira da UERJ, o que é imprescindível para a manutenção do ensino público gratuito, de qualidade e socialmente referenciado, o que é marca da UERJ. Salão Nobre da Faculdade de Direito da UERJ, 4 de abril de 2017. Eu, inclusive... Conselheiro, assim, só para que a gente possa analisar, tem algumas correções a serem feitas naquele mesmo parágrafo em que o senhor até já apontou uma. Nós recebemos os salários até janeiro, né, e estão atrasados a partir de fevereiro. Essa é uma e eu também gostaria, Magnífico, esta nota é uma nota aprovada por unanimidade no Conselho Departamental, mas uma vez aprovado por esse Conselho, ela também passa a ser uma nota do Conselho, da Universidade. Então, também gostaria de sugerir algumas alterações aqui no final, né? Porque, então, no caso aqui, este Conselho Departamental, eu diria esse egrégio Conselho Universitário, incorpora a decisão do Conselho Departamental da Faculdade de Direito e aí continua dentro desse texto. Conselho Universitário, né? Então, eu gostaria de submeter a... Conselheiro, deixa eu assinalar, então, naquele penúltimo parágrafo, onde começa, a UERJ não recebeu nenhum repasse de verbas para manutenção em 2017. Não recebeu nenhum repasse de verbas para despesas de manutenção em 2017. Na frase seguinte, em 2016, a universidade teve o repasse de somente 1/6 do orçamento aprovado para despesas de manutenção. Posso seguir? Para despesas de manutenção. Onde é que está? Seus servidores seguem com salários atrasados, com seus salários, salários atrasados, parcelados, sem receber o 13º salário referente a 2016. Isso. O mesmo ocorre com os estudantes que não recebem suas bolsas desde janeiro de 2017. Os alunos, todas elas foram pagas, menos a dos residentes lá do Hospital Pedro Neto. Mas como especificar como, Alice? Acho que a gente pode... Eu acho que... Não, exceto bolsa de residência, exceto para a ciência, mas... pois é, eu acho que está bom assim. A apresentação dessas propostas
na situação em que vivem as universidades estaduais do Rio de Janeiro, e seriam essas minhas sugestões. E, Lincoln, como é que você sugeriu? Isso bota no final aqui, né? Bom, plenário. Plenário, como se manifesta? Professor, quem quer falar? Aqui no último parágrafo, então, este egrégio conselho universitário... Não, mantenha assim. E, ao final, o conselho universitário aprova esta, né, e endossa. Tá. Não, quem é favorável a essa nota dessa, como lida e como modificada, que levante o braço, por favor. Quem é contrário, levante a mão, por favor. Quem se abstém? Hein? Quantos? Tem que votar quantos? Mas tem gente aqui fora. Tem gente aqui fora. Tem Abelha, Georgina. Melhor. Você que vai relatar isso. Não, é o Mendes. Já conversou com ele? Tá ótimo. Tá. Mas você espera para votar isso aqui, pelo menos. Acho que agora temos quórum. Então, por favor, quem é favorável à nota, levante o braço, por favor. Quem é contrário, levante o braço. Quem se abstém? Nós não tem abstenção? Nós tivemos um antes. Bom, né? César. Aprovado por maioria, com uma abstenção. Bom, eu já havia solicitado ao plenário licença para nosso superintendente de recursos humanos ter uma fala aqui no nosso conselho universitário. Eu peço que ela entre, então, por favor. Marquinho, por favor. Com a palavra, então, a nossa superintendente de recursos humanos, Márcia Calduro. Bom dia a todos. Pedi para que vocês me fizessem as perguntas, porque ali, às vezes, na sala, a gente não consegue ouvir adequadamente quais são as dúvidas. Eu sei que tem alguma questão em relação à progressão e à promoção docente, que essa eu consegui identificar bem. Então, com relação a essa... O Gaúcho fez uma outra, né? Você fez uma em relação ao docente e o Gaúcho fez em relação aos técnicos administrativos. Com relação às progressões que hoje já existem, desde janeiro, de 30 de janeiro, a gente não está conseguindo fazer a efetivação dessas publicações na imprensa oficial. Então, a gente tem um grupo aí de aproximadamente 15 professores que estão aguardando a efetivação.
Encaminhei recentemente até para o professor Rui uma CI informando da dificuldade que a gente tem. Já fizemos um ofício assinado até pelo próprio professor Rui, à Casa Civil, perguntando por que dessas não publicações e quais eram os motivos reais disso não estar sendo concretizado, mas até a presente data, isso saiu em fevereiro, até a presente data nós não tivemos uma resposta oficial. Enquanto a gente não tiver a publicação dessa promoção ou progressão na imprensa oficial, eu não posso fazer a implantação no SIG-RH. Então, a gente tem um grupo mais ou menos aí de 15 professores aguardando. A gente tem mantido contato direto com os professores, passando sempre as informações. Com relação à implantação das leis, tanto a dos técnicos quanto as dos docentes, as duas foram promulgadas em agosto de 2016. A partir de setembro, eu comecei contatos com a CEPLAG para que a gente pudesse já se organizar para implantações. Eu não posso fazer a implantação já, em virtude de que eu não enxergo dentro do SIG-RH, que é o nosso sistema de geração de folha, os novos níveis. No caso dos técnicos, nós tínhamos até o padrão 10 e agora passamos até o padrão 17. E no caso dos docentes também a gente tem um enquadramento para fazer, mudando, por exemplo, o auxiliar que passa a ter alguns níveis. Então, quando eu não consigo enxergar isto dentro do sistema, eu não posso fazer a implantação. Fizemos também um ofício, na época até que o professor Rui estava de licença, assinado pela professora Georgina, para a CEPLAG, solicitando já a implantação dessas leis. E, a partir daí, a gente tem feito contatos constantes. Começamos já a reunião de trabalho na CEPLAG, já temos uma próxima reunião agendada, para que as duas leis já sejam implantadas em breve. Elas existem marcos temporais nas próprias leis que são diferentes. As dos docentes têm um marco agora que é junho, né? Maio, junho. Então, a gente está trabalhando. As dos técnicos também é junho, se não me falha a memória, né, Gaúcho? Por aí. Julho. Então, elas têm marcos temporais diferentes, então a CEPLAG já iniciou a modificação do sistema. Temos já uma próxima reunião agendada de trabalho, então são equipes técnicas, tanto da área de sistemas quanto da SRH, na CEPLAG, já modificando o sistema para que eu possa enxergar esses novos níveis dentro do sistema. Gaúcho, quer falar? Bom dia, Márcia. Bom dia. Normalmente sou muito bem recebido lá por você, mas aproveitar essa oportunidade aqui e clarear algumas coisas. No que tange aqueles 6 processos que também estão incluídos na Lei 7426, eu tenho recebido queixas de que alguns processos têm ido parar na DIJUR para arguir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos mesmos. Isso procede? Não, olha só, os processos das resoluções que foram emanadas aqui do Conselho, eles foram feitos. Os únicos que foram suspensos, como vocês sabem, a gente tem o Ministério Público questionando o reenquadramento dos ATUs. Ontem, inclusive, fui ao Ministério Público prestar um depoimento sobre esses processos. Os processos todos que já foram feitos da elétrica, da zeladoria, estão comigo na SRH, que já foram até implantados. A gente tem, se não me falha a memória, em torno de 136 ainda servidores de ATUs para serem efetivados. E por que nós não fizemos? Por uma orientação da própria jurídica em relação a esse questionamento do Ministério Público. Ontem, como eu vou reafirmar, estive lá, fui convocada pelo Ministério Público para prestar os devidos esclarecimentos, por que dessas modificações, e fiz formalmente a DIJUR, solicitando informações de como a SRH deveria proceder, tendo em vista este questionamento específico do MP. Então, nenhum outro processo foi lá para arguir constitucionalidade de lei. O que foi feito, eu fiz um processo em relação a algumas dúvidas em relação à implantação da nova lei dos técnicos, para que as diretorias jurídicas nos ajudassem em relação a marcos temporais. Mas nada para arguição de constitucionalidade, isso não foi feito. Até porque eles não têm esse poder, né? Eles podem ajudar a gente, instruir. Sim, a no gente. Sentido mais de orientação, de nos dar uma linha de atuação, mas não de... Você tem ideia arguição. De quantos, mais ou menos? Quantos o quê? Quantos auxiliares estão nesse... Os ATUs que estão faltando, se não me falha a memória, são 130, 136.
grave, né? Porque Brasília corre a galope, lá daqui a pouco tranca tudo e a preocupação da gente é... Eu estou cobrando da diretoria jurídica esse CI que eu encaminhei para eles, solicitando a orientação, se nós continuaríamos, mesmo com essa questão do Ministério Público, questionando, que o objeto do Ministério Público é burla de concurso público, né, de passagem de nível fundamental para nível médio, e a diretoria jurídica ainda não me retornou, apesar de ter reiteradamente solicitando um retorno deles. Bom, a gente fica no aguardo, então, e torcendo para que isso seja o mais breve possível, porque eu acho que eles têm noção de que se passar lá o que o presidente da República quer passar, a gente não pode ter concurso, a gente não pode ter progressão, pelo menos documentar tudo isso, que a gente já estava com isso em andamento, para que o dia que isso melhorar, que a situação melhorar, a carreira das pessoas não fique prejudicada. É esse o pleito que tem me chegado nas assembleias, tem me chegado no dia a dia, e é muito bom você estar aqui e esclarecer a gente, porque às vezes chega a informação, a Rádio Corredor às vezes sai truncada, né? Então, a gente quer saber. Agora, eu acho o seguinte, lei é para cumprir, está ali, tem que cumprir. Mesmo que tenha o Ministério Público chamado, deu as explicações que deu, mas a gente continua cumprindo a lei. Que vai arguir lá na frente a inconstitucionalidade dela é outra coisa. Nós não podemos também ficar com medo de um governo que não nos paga e prejudicar a carreira dos companheiros, mas estou satisfeito com a sua explicação e só peço mais rapidez nesse processo. A gente está reiterando semanalmente a diretoria jurídica a questão dessa resposta do questionamento que eu fiz, da continuidade ou não. E ontem no Ministério Público, Gaúcho, eu acho que a defesa nossa foi mostrar que esses servidores vinham sendo prejudicados ao longo dos anos. Muitos anos. Foi essa mais ou menos a tônica da conversa ontem. A promotora pediu ainda um tempinho para poder fechar o processo, mas eu acredito que ela não demore muito de dar um parecer, não. Estamos na torcida. Obrigado, hein? Nada. Eu vou passar a palavra ao conselheiro Gaioso, mas lhe peço que seja bastante objetivo na sua fala. Temos que entrar na ordem do dia. Alô. Mais uma, então, que eu concedo, então. Conselheira Suzana. Depois entramos na ordem do dia. Tá? Reitor e senhora superintendente, a gente tem algumas outras questões em relação a essa questão de progressão, né? A primeira é que a gente tem recebido que processos de férias e de triênios estão também atrasados, não entraram no contra-cheque, não é nem o recebimento, porque a gente sabe que isso é outra coisa, mas que não veio colocado essa questão dos triênios e das férias. É uma coisa que a gente queria também aproveitar a oportunidade e perguntar. Eu tenho uma outra colocação a fazer, endossar o que disse o conselheiro Gaúcho, no sentido de que são 130 colegas, 135 mais ou menos, que têm vindo a nós também nos questionar essa mudança, essa adequação, não chamo nem de mudança, chamo de adequação às suas formações, né? E como disse o conselheiro Gaúcho, é uma adequação à lei, né? Eu não entendo por que a DIJUR entra dentro desse processo, quando a lei está ali colocada, está ali posta e deve ser cumprida, né? Se vai se arguir mais adiante é outra questão. E por último, a gente tem observado que se esses colegas que não foram reenquadrados de auxiliares técnicos para técnico de nível médio, eles terão a retroatividade dos seus pleitos, né? Porque estão sendo prejudicados por uma questão que está parada numa diretoria jurídica dessa universidade que não anda, que é morosa, que tem todos os nossos senões colocados ali dentro, e a gente gostaria muito de ter esses colegas também contemplados com aquilo que esse conselho debateu, com que esse conselho conversou, que esse conselho exaustivamente se debruçou sobre essas questões, desses processos todos, e a gente não vê isso caminhar, né? E esses colegas estão ali, coitados, ansiosos, ainda mais nesse momento. Inclusive o ponto... Conselheiro, eu peço que o senhor conclua. Eu estou olhando o tempo ali, reitor. Não, ele deu um tempo menor do que o habitual. Eu estou concluindo. Inclusive,
a gente vai discutir aqui algo que vai ter um impacto financeiro nessa universidade, né? Daqui a pouco o ponto de pauta é justamente isso, né? Uma progressão que vai se dar de uma forma questionável, mas a gente gostaria de ouvir da senhora. Obrigado pela atenção. Bem, vamos por partes então. Questão dos triênios. Assim que a gente identificou aí na mídia que nós poderíamos ter um corte dos triênios, a equipe lá do DEAR, eu sentei com o diretor para a gente fazer mutirão de implantação de triênio. Claro que a gente tem que lembrar que nós tivemos uma greve enorme em 2016 e estamos numa situação agora também de greve desde janeiro e com a situação piorando em relação aos servidores da SRH que também não têm dinheiro para vir à universidade. Então, os triênios não estavam tão atrasados assim. Os servidores que ainda não identificaram a questão do triênio podem me procurar para a gente ver a situação pontual, porque muitas das vezes o triênio não é implantado porque depende de alguma incorporação, averbação de tempo de serviço. Então, a gente precisa olhar pontualmente isso, como a questão das férias também. Elas estavam sendo implantadas, mas a gente também precisa olhar pontualmente a situação de cada um para ouvir. Em relação aos ATUs, o problema não é a questão da lei agora, a questão que a resolução é antes da lei. É esse o questionamento. E em nenhum momento os servidores serão prejudicados, porque o enquadramento ele volta a 2014. Porque quando eu insiro esse servidor dentro do SIG-RH, ele volta a 2014, que é a lei de referência. Então, não haver prejuízo para ninguém. Conselheira Suzana, peço que seja bastante objetivo. Só uma pergunta para ratificar, Márcia. Pelo que eu entendi, todas as solicitações de promoção, quer seja não considerando a nova legislação, mas de promoções antigas, pedido de DE e aumento de carga horária de 20 para 40, quando existe, estão todos encaminhados internamente, só dependendo de uma publicação que nós não conseguimos realizá-la por impedimento externo, é isso? Não, olha só, as promoções sim, as promoções elas continuam normalmente, a equipe tem feito e a gente encaminha, o professor Rui assina as portarias, ele tem assinado normalmente portarias e a gente encaminha para o Diário Oficial. Isso não está saindo. A questão da dedicação exclusiva tem sido publicada sim. Os processos que ainda não saíram são processos que a equipe tem alguma dúvida em relação a algum vínculo desse docente e os processos estão na diretoria jurídica, que também já foi reiterado o retorno desses processos. Então, a gente tem mais ou menos uns 15, 20 processos lá de DE. E aumento de carga horária? Aumento de carga horária também está saindo. Quando chega a SRH, eu tenho assinado, inclusive, as portarias têm saído. As únicas portarias que a gente não tem sido publicadas são das promoções e progressões. Ok, obrigada. Obrigado, Marcinha. Nada, gente. Estou lá à disposição na SRH e agradeço. Vamos entrar na ordem do dia. Processo 9512, UERJ 2016, da SR2, estabelece parâmetros para a promoção funcional à categoria de professor titular. Relator, conselheiro Gandhi Giordano. Alô, bom dia a todos. Nós voltamos aqui com esse assunto porque tem pequenas retificações para serem feitas no que nós aprovamos na reunião passada. Eu já enviei a vocês e ainda tem uma pequena retificação naquilo que eu enviei, mas eu vou ler aqui. Relatório do processo número 9.512, UERJ 2016. Trata-se de processo administrativo que tem objeto a resolução que estabelece parâmetros para promoção funcional à categoria de professor titular. Por solicitação da Subreitoria de Pós-Graduação SR2, com a finalidade de compatibilização da deliberação número 1 de 2017 do CONSUNE com a deliberação número 1 de 2017 do CESEP, apresento este relatório. É o breve relatório. A sugestão é para modificações nos artigos 6º, 8º, parágrafo 1º, 9º e 10º, que passariam a ter a seguinte redação. Artigo 6º. As comissões de admissibilidade serão formadas por 3 docentes titulares pertencentes às unidades acadêmicas de cada centro setorial. Lembre-se que antes nós tínhamos aprovado também com a SOCEASE, até discutimos aqui um pouco, mas foi recomendado que, por questões jurídicas, ficassem só docentes titulares. O artigo 8º, parágrafo 1º.
O pedido de impugnação, que no caso se refere aqui à comissão examinadora, o pedido de impugnação poderá ser apresentado à direção da unidade e será julgado no prazo máximo de 30 dias. Eu tinha escrito para vocês 5 dias. 30 dias úteis pelo Conselho Departamental. 30 então, dias. O pedido de impugnação... Jandir, fala um pouquinho mais junto ao microfone. O pedido de impugnação da comissão examinadora, né, o pedido de impugnação poderá ser apresentado à direção da unidade e será julgado no prazo máximo de 30 dias úteis pelo Conselho Departamental. Pela comissão... eu corrigi isso aí, é Conselho pelo Departamental. Conselho Departamental. O prazo é de 30 dias e é o Conselho Departamental que tem que avaliar esse pedido. Artigo 9º. A comissão examinadora terá o prazo máximo de 60 dias a contar, nós tínhamos aprovado 90. A comissão examinadora terá o prazo máximo de 60 dias a contar da data de publicação de sua composição no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro para concluir seus trabalhos, apresentar relatório com os critérios adotados, a sistemática de avaliação e parecer conclusivo fundamentado. E o artigo 10º, então aqui é só uma questão de prazo, foi de 90 para 60. O artigo 10º, nós tínhamos aprovado também que só o professor aprovado em primeiro lugar teria direito a isso que eu vou ler aqui. E aqui está recomendado, então, que o professor aprovado, não só o de primeiro lugar. O candidato terá direito à progressão a professor titular, caso tenha sido aprovado em concurso público para professor titular, realizado por qualquer unidade acadêmica da UERJ, no período anterior à aprovação desta deliberação. Isso é para os concursos que já ocorreram, né, e que tem professor aprovado, não exatamente em primeiro lugar. O primeiro lugar já foi contratado, na verdade. Diante do exposto, meu parecer é no sentido de que sejam realizadas alterações apresentadas com a finalidade de compatibilizar as deliberações, do CESEP de 2017 e do CONSUNE de 2017. E essa que eu apresento, então, para apreciação do Conselho. Isso veio novamente só para compatibilizar CESEP e CONSUM, né? Tem só questão de prazo, basicamente, e uma pequena correção aí de... Em discussão. Conselheiro Francisco. Parabéns, conselheiro, pelo seu trabalho. Eu estava em viagem nosso último encontro, e eu fiquei com algumas dúvidas. Por exemplo, essa compatibilização vai ser feita em qual norma? Do CONSUNE ou do CESEP? Não, essa é do CESEP. Então, eu vou fazer uma vez só por gentileza. Se é o CESEP, então eu acho que tem que estar formalizado aqui, que é o do CESEP que será objeto de alteração. E eu fiquei uma dúvida também com o artigo 6º. Não é do CESEP. Foi a que nós aprovamos aqui. É a nossa que nós aprovamos aqui no CONSUM, é que estava em desacordo com o do CESEP. Então o que está sendo corrigido é o do CONSUM. Obrigado. A segunda questão é o artigo 6º. Afirma que as comissões são formadas por 3 professores titulares de cada centro e unidade acadêmica. Pelo que eu percebo, a comissão é da unidade acadêmica. E naquelas unidades acadêmicas onde não houver a figura de 3 titulares. Muito obrigado. Não, é exatamente isso. Da outra vez nós tínhamos colocado também professores associados em função disso. Essa foi a discussão. Mas aqui é pertencente às unidades acadêmicas do centro setorial. Se aquela unidade específica não tiver, titulares das outras unidades acadêmicas daquele centro setorial também poderão fazer parte dessa comissão de admissibilidade. Não precisa ser específica da unidade. Está explícito aqui. Isso aqui é as unidades acadêmicas do centro setorial. Então, é de todas as unidades acadêmicas que pertencem. Se aquela unidade específica não tiver, por exemplo, a Química aqui é uma unidade acadêmica do CTC, não tem hoje um titular, mas a Engenharia tem. Então, você vai aproveitar esses outros titulares para fazer parte dessa comissão. Vai ser uma comissão que, se não for da unidade, vai ser do centro setorial. Mas, na sua observação em relação ao pedido de impugnação, ele é feito no Conselho Departamental. Sim, é no Conselho Departamental. Aí quem julga é sempre o Conselho, porque você faz o pedido, você apresentou uma comissão examinadora que não foi aprovada, o candidato lá, um dos interessados, não concordou com ela. Ele vai fazer sempre um recurso
ao diretor da unidade, que é o responsável pela vaga, né? Então ele vai apresentar ao conselho departamental para julgar. Aí já não vai ser a comissão. A comissão está sendo julgada agora, ela foi questionada, então ela vai ser julgada pelo conselho departamental, que é a instância máxima para qualquer concurso, né? Para edital de concurso. Obrigado. Em votação. Então. Estamos agora com dificuldade de quórum. Chama a turma do café. Antigamente eu estaria lá mesmo fumando meu cigarrinho, né? Agora eu não posso mais. Abemos quórum. Temos agora? Temos. Quem é favorável, então, a essas modificações apresentadas pelo relator, professor Grande, levante o braço, por favor. Quem é contra, levante o braço. Quem se abstém? Uma abstenção, aprovado. Assuntos de interesse geral. Conselheira Cátia Antônio. Pode? Tem. Bem, gente, bom dia. É bem rápido o que eu tenho a falar, né? Primeiro, em relação às dificuldades que nós estamos tendo enquanto Departamento de Extensão e SR3, em relação ao cadastramento e recadastramento de projetos. O cadastramento e recadastramento de projeto é uma obrigatoriedade do sistema da DINFO para que o projeto continue ativo. As avaliações serão feitas no final do ano e em função também da UERJ Sem Muros, da avaliação do projeto, sobretudo dos bolsistas. O problema que nós estamos tendo é um problema especificamente técnico, não é nem questão do servidor, dos servidores da DINFO, não. É um problema realmente dos computadores que estão dando problemas de defeito. Por isso que o que nós vamos fazer, conselheira Suzana, é exatamente fazer a prorrogação. Nós não podemos trabalhar com outro sistema, tá? São 714 projetos, então a gente está prorrogando, com toda a dificuldade. E gostaria de solicitar, enfim, o entendimento de vocês e também tranquilidade que esse é o nosso papel importante. A outra coisa é lembrar da semana do dia 23 a 27 de abril, a UERJ Sem Muros. A UERJ Sem Muros, ela é uma atividade importante, nós não fizemos em 2016 e, portanto, essa 27ª UERJ Sem Muros, ela é referente a 2016 e 2017. É uma atividade importante. Desse ano, a gente vem trabalhando na perspectiva de trazer a complexidade e a qualidade dos nossos trabalhos, apesar da crise, apesar de toda a crise que nós sabemos. Nós tivemos aí vários projetos em andamento, né, com toda dificuldade, Nós estamos elaborando também um material que a gente vai estar publicizando das atividades que aconteceram apesar da crise. Então, acho que diante de todo esse problema, a UERJ Sem Muros ela tem ganhado uma energia no sentido de trabalhar a nossa dignidade também. Então, muito mais do que um processo de avaliação de projeto, a UERJ Sem Muros está sendo construída com uma perspectiva da gente trazer a público as atividades que estão em andamento, né, tanto no que se refere à extensão, quanto à questão também junto à SR1, a semana de graduação, e também a questão da pesquisa. E esse ano nós teremos atividades acontecendo, sobretudo no que se refere à mostra de extensão, nas unidades da Faculdade de Formação de Professores, lá da FAT, em Resende, e também da FEBEF, em Caxias. Tá? Então, com atividades na rua, na praça, etc. Tá? Não vou me prolongar aqui em função disso, porque tem toda uma programação e vai estar no site,
Mas, assim, nós, realmente, a crise, ela tem uma dimensão de muita dor para todos nós, né? Nós sabemos disso. Está sendo muito difícil, inclusive, manter as atividades do Departamento de Extensão. Mas nós estamos lá, a equipe vem trabalhando e finalizando nesse sentido de mostrar a pluralidade e a totalidade do nosso trabalho. Porque é esse nosso trabalho que nos traz dignidade. Tá? Então, por isso que é sempre muito difícil, né? Entre qual o próximo passo a fazer, quais são as novas estratégias, né? Que sejam novas estratégias nos quais a gente não consiga trazer uma certa harmonia interna e, ao mesmo tempo, mostrar a dignidade do nosso trabalho. Porque o que está sendo colocado também, com a questão dos atrasos dos salários, o atraso das bolsas, é todo um jogo simbólico de destruição institucional. Então, a UERJ Sem Muros tem trabalhado muito nessa perspectiva, favor, concluindo. No sentido de que vai ser uma UERJ Sem Muro cujo o objetivo central não é avaliar por avaliar, mas é, sobretudo, mostrar o que nós fazemos. Desculpa da empolgação. Não, falou que ia falar pouco, né? Vocês viram. Conselheiro Gaioso. Alô. Reitor, eu gostaria só de deixar registrado aqui hoje, nós tivemos um caso, não sei se nessa semana ou na semana passada, de uma servidora que trabalha na maternidade do Hospital Pedro Ernesto, Silvia Maria, não sei se chegou ao seu conhecimento, ela teve um problema de saúde, se não me engano, uma isquemia, e a ela foi negado um atendimento de emergência no hospital. Os colegas tiveram que levá-la para o hospital do Andaraí. Isso causou uma questão, humanamente falando, muito complicada. E ela estava dentro do hospital, ela estava trabalhando, teve esse problema de saúde, né? Então, gostaria de deixar isso aqui registrado, porque foi, durante as campanhas, tanto para a reitoria quanto para a direção de centro, e nesse caso centro biomédico, infelizmente o professor Mário não está aqui, de a gente pensar em algum atendimento para os servidores aqui, nem que seja emergencial, dos nossos servidores aqui dentro do próprio Hospital Universitário Pedro Ernesto. Isso causou muita consternação a todos nós, que tivemos, os colegas de lá, os companheiros do Hospital Pedro Ernesto, tiveram que fazer essa remoção dela com uma certa rapidez. Graças a Deus está tudo bem com ela, já foi medicada lá no Hospital do Andaraí, se eu não me engano já está em casa também, então, mas agora está fazendo o seu tratamento, né? Então, gostaria só de deixar isso registrado aqui. Essa é uma boa má lembrança, né? Isso nós soubemos no dia, a professora Georgina mesmo tomou a providência de ligar para o professor Edmar, ele só se desculpou, realmente aconteceu, e ia tomar medidas para que não tornasse a acontecer. Declaro. Ia declarar. Mário Sérgio. Só sobre esse assunto, a informação que eu tive é que o profissional que atendeu a funcionária era uma pessoa nova no hospital e que não estava não tinha muito conhecimento sobre a rotina e a maneira de proceder, né? Então ele já foi orientado e foram tomadas todas as procedências que isso nunca mais aconteça lá no Pedro Ernesto. Inclusive, essa questão do atendimento do funcionário técnico-administrativo, do docente e do aluno é uma questão que me toma muito, porque eu acho que a gente precisa criar e ver a possibilidade jurídica de criar uma porta de entrada nossa para esse sistema. Esse assunto é um assunto tão relevante que nós, por demanda dos alunos, nós estávamos programando que o tema da nossa próxima jornada acadêmica, a jornada acadêmica do Centro Biomédico, fosse exatamente sobre isso, a pedido dos alunos, uma porta de entrada para o sistema de saúde da UERJ, para os alunos. E eles já estavam se planejando de trazer pessoas de outras universidades em que esse sistema existe para dar palestras, para que a gente possa ver a possibilidade de criar isso aqui na UERJ. Conselheira Suzana. Obrigada, eu cheguei atrasado, não sabia se tinha sido tocado nesse assunto, mas eu queria fazer referência
ao encaminhamento do professor Edmar ao Ministério Público de uma denúncia de servidores do hospital que não estão trabalhando, exercendo suas atividades. Houve uma certa confusão pela data, que foi divulgado como sendo de 2016, mas a informação que eu tenho é que realmente ele fez esse, né, encaminhou em nominando técnicos do hospital, assim, denunciando não trabalho. Eu acho que é uma situação, nós não precisamos de mais problemas, nós já temos problemas demais. Como foi falado aqui muito da unidade, eu acho que a gente tem que manter, né, uma ação muito mais de unidade do que esse tipo de denúncia. Esse tipo de denúncia tem que ser repudiado e não, né, não melhora a nossa situação, não contribui em nada para que a gente consiga, né, superar os problemas que a gente tem tido. Obrigada. Obrigado, conselheira Suzana. Declaro encerrada a terceira sessão ordinária do Conselho Universitário 2017.